Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde aqui ao canal da THE 360. Hoje um dia muito especial para nós, né? Eu estou podendo aqui realizar um sonho meu de trazer para vocês aqui um projeto muito desafiador, um projeto muito bacana para o cenário de esportes eletrônicos, né? Que eu pude fazer junto com o apoio aí da Escola THE 360, uma figura muito do ilustre Juari, né, que é aqui quem cuida de novos negócios e faz toda a parte de cursos e ações, né, dentro da escola. Então a gente teve uma boa relação de bom tempo já. E aí eu falei para ele, Juari, vamos fazer um bagulho da hora, um bagulho sinistro. E aí ele conversou com o pessoal da escola, toparam, e estamos aqui hoje, né, dando esse pontapé inicial ao curso Intel de Gestão em Esportes, edição especial, inclusão e diversidade, né? Porque é muito importante, é muito necessário, né? A gente vê aí, não só no trabalho que eu vinha fazendo enquanto jornalista, a gente vê aí sempre ações de coletivos, de jornalistas, de ativistas, né, no cenário. Esse chat lindo aqui que eu estava podendo interagir também com vocês, muita gente boa, né, no cenário que faz a transformação acontecer. Só que a gente percebe ainda que o cenário resiste, né? O cenário, o mercado, né, não quer ajudar nós. Então, o que a gente faz? A gente vai para frente, a gente empurra eles e vamos, né, correr porque a transformação acontece. É muito importante, né? Então, de tudo isso, queria reforçar aqui só mais uma vez, né, sobre esse curso tem a sua realização, THE 360, tem a parceria da Intel, que entrou junto com a gente nessa, estou muito feliz com isso, e o apoio do TikTok, né? Acho que é importante a gente situar aí quem está podendo também tornar esse sonho possível. Hoje uma live especial, aula aberta, mas vamos ser bem sinceros, é uma troca de figurinhas, tá bom? É uma live assim para a gente conversar, vocês interagem aí no chat com a gente, né? E eu tenho aqui dois convidados muito especiais, né? Que eu vou chamar aqui agora para vocês na minha tela, para a gente começar a noite, né? Só gente bonita, né? Tem eu aqui, claro, Luiz Queiroga, jornalista, consultor, né? Voltado para a inclusão e diversidade em esporte eletrônico. Tem a presença dela, a Amanda AMD, ex-jogador de Counter-Strike, né? Uma das maiores figuras aí femininas do nosso cenário, né? Voz muito ativa do cenário feminino, não só do CSGO, né? Porque a sua imagem transborda em todos os outros setores dos esportes, né? Oi, Amanda, como você tá? Boa noite. Boa noite, meu amor. Boa noite todo mundo que tá aqui no chat. Boa noite todo mundo que tá aqui nessa mesa. Hoje a gente vai bater um bate-papo muito legal. E pra mim é uma honra estar fazendo parte de tudo isso, cara. Legal, né? O sorriso no rosto, porque, putz, é inevitável, né? Escapa mesmo, Inevitável. né? E aqui também com a gente, uma presença muito ilustre, fruto desse apoio nosso THE com o TikTok, Randema Mutana, que é diretor do TikTok For Good. E aí, Randema, tudo bem? Quero agradecer imensamente ao Luiz por estar realizando esse sonho, colocando essas pessoas aqui juntas para a gente bater um papo sobre esse desafio de diversidade e inclusão num setor que é tão crescente, expoente, inovador. Estou bastante animado aí de estar podendo contribuir na minha figura, né, mas também fazer parte de uma empresa que está apoiando um projeto tão importante. Então, quero agradecer, parabenizar por colocar esse sonho e não tirar o sonho do papel e colocar aqui, né, em ações concretas. Obrigado. Já diria o poeta, é sobre isso, né? É sobre isso, eu acho que é muito importante, eu estou assim realmente muito empolgado, né? Vou aqui começar, cada um vai se apresentar um pouquinho, por mais que vocês do chat já conheçam a gente, né? Mais eu e a MD, mas é importante, né? Porque sempre tem gente nova chegando no rolê, né? E muito disso tem a ver com o meu momento de vida, né? Estamos aqui hoje também. Esse projeto saiu do papel muito porque o Luiz Queiroga, que já foi jornalista, que já atuou, né, aí na cobertura diária de esporte eletrônico, né, com passagem pela ESPN, mais recentemente pela Globo, né, tem aí um bom know-how de experiência, porque antes da imprensa atuei, né, com a BBL, com a ESL, né, então tenho realmente uma boa experiência desse mercado. Hoje eu faço parte do Squad Fusion também, que foi mais uma empresa que me ajudou muito, né, que vem me ajudando muito, que apoia o meu discurso, que apoia, né, quem eu sou, né, então
desde o ano passado, muitos me acompanham, muitos me conhecem, que as minhas pautas na cobertura esportiva, a forma como eu vinha trabalhando muito, né, na ESPN, que me deu um espaço danado, e na Globo, que eu consegui ter uma baita, né, ramificação desse meu trabalho inteiro, eu pude focar, né, em dar visibilidade, em buscar reforçar, né, voz de pessoas que estão aí no cenário, né, as ditas minorias, eu diria Bárbara Gutierrez, minorias não em quantidade, apenas em direitos, né? Então temos que entender o porquê minorias. E a partir disso eu vinha trabalhando e tentando reforçar, né? Ainda mais endossar e trazer essas figuras, essas histórias muito importantes que não podem ser apenas histórias de superação, né? Hoje temos um curso aqui de capacitação e de conscientização para que a gente tenha menos histórias de superações, para que a exceção vire regra, né? A gente não pode vender que esporte eletrônico é inclusivo, sabendo que a gente olha para esse mercado e você percebe como que se dá, né, o perfil ali, uma hegemonia, enfim, os espaços ocupados por quem, né? E aí passou um tempo, eu acordei e falei, não dá mais para eu ser apenas um jornalista, né? É importante eu estar aqui como preto de pele claro, mas ainda assim eu quero ir mais, quero ir além, né? E aí, então, 2021 foi esse meu ano que eu deixei a imprensa, comecei a atuar mais nessa atuação no mercado como agente de transformação, né? E aí, hoje estou com a THE 360, estou com a Field, tem novidades em breve, né? Produzo algum material ali para o UOL também, e tudo isso tem a ver, né, com esse momento de agora. Então, acho que foi quando eu percebi que eu, Luiz, queria ir além, né? Botar, acho que realmente a mão à obra, assim, né? E é quando eu olho para uma Amanda MD, né? Também pelo que ela faz no cenário, ela estando lá enquanto jogadora, hoje como comentarista, como entusiasta de esportes e do cenário feminino, é muito importante. Mas eu sei que a MD também, ela bebe muito dessa fonte que eu estou bebendo sobre querer ir além, né? Estar ali é importante, mas dá para fazer mais, né? E aí, MD, fala um pouquinho de você aí para a galera. Cara, você falando isso, literalmente passou um filme na minha cabeça, né? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Amanda, sou conhecida como AMD, que é a abreviação do meu nick, né? Não é em relação à marca, até porque eu sou do time azul, então não tem nada a ver. Eu, desde muito nova, eu fui criada com muito meninas, né? Minha mãe criou eu e mais 3 primos. E começou essa época de Lan House e tal, e todos eles começaram a ir pra jogar CS. E foi aí que eu tive meu primeiro contato, né? Eu, desde muito nova, eu sempre fui a única menina na Lan House, a única menina que eu conhecia que jogava, e eu sempre me perguntava o porquê disso. Eu amo jogar, eu amo estar nesse meio, mas eu tive muita dificuldade de estar confortável aqui. Eu acho que o fato de ser conhecida hoje me dá um pouco desse privilégio de não sofrer diretamente, não digo que eu não sofro nenhum tipo de machismo. Então, assim, é basicamente isso que você falou, Queiroga. Estar aqui é bom, eu sei que já representa muita menina, mas eu quero poder fazer como eu não tinha ninguém para fazer isso por mim. Eu quero um dia poder tornar isso mais fácil para outras meninas, mais acessível, mais visibilidade. Então, eu sempre estou trabalhando em projetos que fomentem a participação de mulheres em coisas assim não tão comuns aqui pelo cenário. É isso, essa é a grande AMD, maravilhosa, né? Poderosa, né? Enfim, uma parceira de longa data aí, fico muito feliz. E também aqui, né, o Randemba, que ele sai, né, da área de esportes, sai da área de games, mas que conversa diretamente com a gente, com a live de hoje. Eu posso aqui, né, antecipar um pouquinho. Eu tive um papo muito bacana com o Randemba no final de semana, para a gente alinhar algumas questões e tal. E aí ele falou um pouquinho dele já, inclusive do nome dele, que já me tocou assim demais. Eu falei assim, gente, que rapaz maravilhoso, né? Então, Randemba, o espaço é seu, o palco é seu. Fala um pouquinho de você, de quem você é, como você enxerga esse mundão aí. Obrigado, Luiz. Eu queria começar me apresentando com uma conversa que a gente estava falando dos bastidores, que eu acho que tem muito a ver com o que é essa live hoje, né? Que é nós somos o sonho dos nossos pais, o sonho dos nossos avós, que era um sonho dos nossos ancestrais. A gente chega nesse momento aqui
a realização de um sonho do Luiz Quiroga de colocar um curso de tal importância acessível para a população, né? E aí, quando fala dos sonhos, né, a gente também trazendo essa questão da ancestralidade, das nossas referências paternas, né, o meu nome ele começa com um sonho dos meus pais também, que era um sonho de uma forma de valorizar a cultura afro-brasileira e deu nomes africanos para todos os filhos, né? Eu e meus irmãos todos temos nomes africanos, o meu especificamente é de Angola, e isso foi uma decisão de um grupo de São Paulo que algumas décadas atrás resolveu dar nomes africanos com uma forma de marcar politicamente a importância da cultura africana, né? E então, assim, essa live, como a gente vai falando, você vai trazendo essa sua trajetória de transformação, e é como a Amanda disse, né? Vai passando um filme na minha cabeça, mas também vai passando o filme dos meus pais na minha cabeça para que eu pudesse chegar aqui hoje e bater esse papo com vocês, né? O quanto que foi transformador a luta deles e quanto que é transformador a gente não ser só uma história de superação, mas a gente também está promovendo essa transformação para que outras pessoas se tornem cada vez mais próximo da regra, porque hoje, infelizmente, ocupar certos espaços é um caminho bastante tortuoso, difícil e que você enfrenta muitos preconceitos. Mas explicando um pouco da minha trajetória, eu não estou tão ligado nos esportes dos games, né? Mas assim, para mim eu me conecto com a palavra esporte porque esporte fez parte da minha vida por um bom tempo e foi também uma parte de um sonho, né? Eu tinha um sonho olímpico quando pequeno, treinei por muitos anos, pratiquei vários esportes, né? Então eu vou me conectando aqui, me sentindo mais dentro do espaço, nesse lugar de pertencer a um tema que me conecta de maneira tão acolhedora, né? Mas passando esse meu sonho nos esportes, eu começo a minha carreira numa outra área, né? Uma área de mercado de capitais. Comecei trabalhando num banco de investimento, com fundos de investimentos. Na época eu estava estudando direito na faculdade, e aí quando eu saio eu vou trabalhar com temas ainda de mercado de capitais, eu acabo fazendo mestrado sobre isso, em governança corporativa, mas já pensando em causar uma provocação, né? Acabo que a minha tese de mestrado ela é uma tese que foi considerada inovadora na época por defender uma posição que não era comum no mercado, né? Eu estava defendendo os pequenos investidores, né? E contra uma visão que ia da grande maioria dos estudiosos, né? E acabou que esses anos de experiência no setor privado e com temas relacionados à iniciativa privada, eu tive uma grande mudança que foi atuar mais em políticas públicas quando eu vou trabalhar no governo federal, numa fundação vinculada ao antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a ENAP, com uma posição de chefe de gabinete daquela fundação, né, com temas já voltados para políticas sociais. Naquele momento eu começo a me inserir também, contribuir com a implementação da política de cotas nas universidades. Depois eu também aprofundo o tema contribuindo para a implementação da política de cotas no serviço público, e aí vou criando um lastro que obviamente não se inicia ali, vem com toda essa trajetória familiar, mas com mais atenção para as iniciativas de inclusão, né? E aí, depois disso, eu acabo indo estudar fora, estudar diversidade, estudar desigualdades em Londres. Eu acabei conseguindo uma bolsa do governo britânico e eu fui escolhi estudar desigualdades, mas obviamente olhando para a nossa realidade do Brasil, né? E quando eu volto para trabalhar nesse tema que eu tinha acabado de estudar, que foi já nem na iniciativa privada, nem no setor público, aí terceiro setor, que foi trabalhando na Fundação Tite Setúbal, olhando para as desigualdades de raça, gênero e também de periferia, né? Uma fundação muito voltada com essa missão de contribuir para a redução das desigualdades, e lá eu também aprofundo muito os meus trabalhos, né, nessa área, né, por quase 2 anos, né? E aí eu tenho no final comecinho de 2020, né, que foi um ano difícil para todo mundo, né, e acho que impactou
por vários motivos, né? O que aconteceu em 2020 do ponto de vista racial, ele provocou muitas pessoas e de maneiras muito dolorosas, mas também para uma parte da população foi quase que um acordar, como se o racismo tivesse começado ali, mas naquele momento ali de várias provocações que a minha sociedade eu vi absorvendo, eu decidi que eu iria trabalhar numa empresa de tecnologia e trazendo essa bagagem que eu fui construindo ao longo dos anos, né? E para mim não foi uma decisão simples, porque eu nunca tinha trabalhado com tecnologia e também não sabia se eu tinha o perfil para vaga, se eu poderia ser escolhido, enfim, aqueles receios que a gente passa de também de estar testando, buscando um lugar novo. E acabou que o TikTok foi me conquistando, né, pelos valores que tem, por aquilo que defendia e pelas possibilidades que tem de construir projetos novos, né? E aqui conecto, né, um projeto que o TikTok olha com muita atenção, não é só um projeto, é uma história que se busca construir no campo da diversidade e inclusão, né? E aqui eu faço parte de um time que está muito atento a isso, né? Que foi quem nos conectou, que foi o Gui Barbosa, que fez essa ponte aqui com o Luiz Quiroga. Então, para começar, desculpa se eu me estendi no tempo, mas essa trajetória que parte dos sonhos que não são, não se limitam aos meus sonhos, mas aos sonhos dos que me antecederam também, e que se projeta aí hoje nessa conexão com o Luiz Quiroga. Então, obrigado, Luiz. Eu acho que assim, é muito importante ter tido essa sua introdução muito em função do pessoal, né? Como a galera aqui já conhece o meu trabalho, conhece a MD, né? Por mais que a gente saiba que sempre tem pessoas novas chegando, mas ter essa sua conversa de você trazendo quem você é muito importante e necessário, né? Para o pessoal, né, entender ainda mais, tipo, caraca, olha só como que esse moço do TikTok pode, né, agregar aí, não é só um moço, não, ele é diretor de uma vertente muito importante, né, dentro do TikTok. A gente vai falar um pouquinho mais ali no meio da live aqui, né, aqui a gente está nesse caráter de introdução, digamos assim, mas é muito legal que você pôde conversar. Eu li o chat ali, o pessoal já ficou, né, animado, o Gui também estava ali no chat conversando e tal, então o pessoal aqui está bem atento ao nosso papo, à nossa conversa, e acho que assim, né, para a gente até poder, de fato, ir na conversa e nessa nossa aula, né, que vamos dar aqui, aula entre aspas, né, que a aula também acho que é muito, né, muito taxadinha, assim, não, nossa live, troca de figurinhas, é muito importante, só para reforçar mais uma vez, né, então queria que eu, Luiz Queiroga, primeiro agradecer a THE, a figura do Juari, pela forma como tudo vem sendo desenhado, né, de botar confiança no meu trabalho, na minha bagagem, né, a escola trazendo toda a sua bagagem e expertise, né, em cursos de comunicação, marketing, enfim, eu com a minha história de vida aqui, querendo deixar as coisas um pouquinho melhores nos esportes, né? Essa parceria incrível que a gente firmou junto com o pessoal da Intel, né? A Carol, que é uma das professoras, head, né? Aí da Intel, ela também super apoiou essa nossa ideia e, enfim, tá junto com a gente. E assim como, né, na figura aqui do Randembo, que já disse coisas muito importantes, né? Falou de sonhos, cara. E falar de sonhos, para mim, é algo sério, né? E os esportes, a gente sabe que muita gente que está no topo dos esportes brincam com sonhos, né? E a gente que está aqui do lado de cá, olhando para essas injustiças, a gente não quer que isso aconteça mais, né? Então, desde coletivos, ações e esse curso de hoje são instrumentos necessários para transformar isso, né? Então, tendo também esse apoio ao TikTok é bem legal, bem interessante, né? E só para reforçar, tá, gente? Quem comprar o curso, né? Quem adquirir o curso da THE 360 já vai ter direito a um workshop Creators, né, do TikTok, né, quem vai dar é o nosso querido Vini, né, amante de Star Wars, né, um grande amigo meu, e então já tem aí isso aí na conta também. E para lembrar, viu, também na quarta-feira agora, depois de amanhã, eu vou estar fazendo live no TikTok, né, um pouquinho de dancinha, porque, né, enfim, é TikTok, mas não só porque isso é também, Queiroga? né? Porque é Queiroga, né? Mas também vamos estar ali quarta-feira, às 6 ou 7, me fugiu agora o horário, mas fica aí de olho no meu Twitter para vocês também terem mais uma conversa, mais uma ativação bacana aí, né, minha ali dentro, porque, enfim, também estou usando aquele espaço para divulgar conteúdo, mas de conscientização dentro do possível, né? Bom, vamos ao que interessa.
introduções feitas, né? O galera aqui já está alinhado em quem nós somos, né? Segue nós aí. E a provocação que eu até trouxe para a AMD, para o Randemba, foi muito uma reportagem que eu cheguei a fazer para o UOL, acho que faz 3 semanas, né? Após casos de racismo e transfobia no cenário de esportes eletrônicos, né? Eu acabei conversando com pessoas que, olha só, algumas eu já tinha, né, tido esse contato para entrar no curso, outras eu, na minha pesquisa enquanto repórter, eu olhei para essa profissional e falei, nossa, ela precisa estar aqui no curso, né, mês de julho, e com base nisso foi uma reportagem que eu fiz muito interessante, muito necessária sobre combate ao preconceito, né, combate ao preconceito nos esportes. Né, eu trouxe ali aspas da Bárbara Gutierrez, que é jornalista, consultora, né, da Yasmin, que é psicóloga, né, esportiva e clínica, né, atua nos esportes, Gladstone, também, que é um publicitário fora dos esportes eletrônicos, né, mas ele é creator, ele é preto, né, e ele traz uma visão muito necessária e muito importante, né, e também o Mário Sabino, psicólogo da Wakanda Streamers, né? Todo mundo que eu trouxe nessa reportagem para explicar e destrinchar, né, como que está sendo o cenário atualmente e quais soluções podem ser encontradas, né? Podem ser aplicadas ali na prática para que a gente não tenha mais esses casos, né? Porque assim, 2021, tá ligado? Muitas pessoas que vieram conversar comigo quando eu soltei o time nosso, né, a Liga da Justiça aí de Inclusão e Diversidade nos esportes, muita gente veio comentar e falou assim, nossa, Queiroga, que legal, que bacana, né, e complicado, né, porque muita coisa melhorou já. Só que assim, também 2021, muita coisa horrorosa acontece, né, ainda, infelizmente. Né, não só nos esportes, né, mas, enfim, né, é sintomático. E aí, a partir disso, essa reportagem ela destrincha muito essa questão sobre a importância de você entender, né, processos para evitar prejuízo. Acho que assim, estamos falando de negócio, né? Estamos falando de negócio, então a sua orga, a sua empresa, a sua ação deve contemplar medidas para que você não tenha um prejuízo de ter que romper contrato com alguém porque a pessoa cometeu, né, algum crime, foi racista, foi transfóbico, por aí vai, né? Isso tudo é sobre tempo investido também. Então, percebe-se que tem muito, né, no mercado já, as pessoas abraçando cada vez mais, né, as empresas, as ações, né, de marcas que se fazem muito ativas, né, que fazem uma transformação genuína, né, que não é aquilo de vitrine apenas, né, algo que a gente sempre fica sempre se policiando, eu, enquanto repórter, ficava de olho muito mais, né, firme quando eu via algum anúncio de ordem, por exemplo, né, então, hoje você já entende, o mercado já entendeu que se você chama a galera de uma forma genuína, que você consegue contemplar todo mundo, né, todo mundo fica feliz. E a sua empresa fica feliz, porque o pessoal vai querer investir, vai querer, né, não é nem gastar grana, vai querer investir grana para comprar aquela roupa, porque a roupa daquela org é uma org que representa valores que você se sente à vontade, que você vê que faz sentido, né? E aí, nessa reportagem, a gente trouxe algumas soluções, como, por exemplo, né, conscientização dentro das organizações, dentro das empresas, de você dar aula mesmo, né, de conversar com jogadores, com influenciadores, com staff, a importância de entender o que é o influenciador. A gente vive aí, né, situações que a galera vira uma planta, né? E, não quero comentar sobre isso, não vou me posicionar sobre isso, aqui é um refúgio e tal. Mas, gente, é influenciador, né? O nome já diz, influencia. Então, com base nisso, que você influencie e de forma positiva. Mas, para isso, tem que ter a consciência. Então, obviamente, se a gente vê que os esportes se descolam do país, em termos de vários fatores que eu já venho aqui apresentando para vocês, né, ao longo do meu trabalho enquanto jornalista, né, por ser um meio muito excludente, infelizmente, né, você tem que ter dinheiro para poder comprar um PC gamer legal, para trabalhar, para ser jogador, ser streamer, enfim, várias questões que a gente já vem aí recortando. Como que você consegue, né, romper com isso e, eu tenho que conscientizar, eu tenho que entender meu papel aqui, que eu não sou apenas um jogador, não sou apenas um influenciador, né, tipo, vou vender cupom, vou fazer... Não,
Você incentiva milhares de pessoas, né? E gente nova, inclusive, né? A nova geração. Para finalizar minha fala, eu já trago para vocês aqui nesse debate para a MD e para o Randemba, mas você tem muito, por exemplo, algo que a própria Bárbara Gutierrez, que é uma das professoras, que a gente já vai destrinchar aula por aula também nesta live, mas a aula dela, que eu vou dar com um leve spoiler já, é basicamente sobre o quê? O perfil gamer no Brasil, né? A gente tem aquela ideia do nerdola, né? E o nerdola é o perfil chato que esperneia, é o homem branco hétero cis que está nesse topo, né? Da camada de privilégios e tudo mais, né? E quando você para perceber a PGB, né, a Pesquisa Game Brasil, né, 2021, e ela traz dados muito importantes que eu gostaria de apelidar de o Brasil real, né, o Brasil gamer real, né, quem de fato é gamer no Brasil. Então a Bárbara vai entrar e analisar muito em cima disso, mas aqui, né, um spoilerzinho se possível, a gente tem que a maioria gamer no Brasil é feita por mulheres, sabe? Então, a maioria game no Brasil é feita por pessoas pretas. A maioria no Brasil, gamer, joga no mobile. Por que tudo isso, né? Aí você para perceber que essa maioria de mulheres e de pretos não está contemplada inteiramente nos esportes, profissionalmente falando, né? E você para se perguntar por que mobile é o jogo mais, é a plataforma mais acessada. E é porque, de fato, é mais acessível, né? Os valores. Você tem um Free Fire também, que consegue rodar na maioria desses jogos, né? E aí você chama mais gente para brincadeira, para roda, né? E é isso que eu sempre bato muito na tecla e que o curso também é uma forma de instrumento. E esportes é para todo mundo, tá ligado? Todo mundo pode jogar, todo mundo deve jogar. A gente não pode cair no senso comum, e o mercado quer que caia no senso comum de que, mas esporte é assim mesmo, né? É só pra galera que tem o dinheiro, que tem o acesso. Mas olha aquela história de superação bonitinha ali que aconteceu. Nossa, olha o Free Fire aqui que é inclusive, então não vou fazer nada. Não usa como muleta, pelo amor de Deus. Então, a conversa de hoje, né? Tem aqui a AMD, a Randemba, que são dentro da sua área de atuação, também trazem muito conhecimento, né, muita sabedoria em relação a isso tudo que eu trouxe, né? Eu acho que a gente pode começar, talvez agora invertendo a ordem, eu vou falar com o Randemba primeiro, né? Porque inclusive ele, né, atua diretamente com TikTok for Good, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dentro do possível, o que é essa vertente dentro do TikTok e o que você tem, né, de avaliação com base no que eu trouxe em esporte eletrônico, mas da sociedade, né? Porque os esportes são sintomáticos de um Brasil que é desigual, racista, machista e por aí vai. Não, legal, Luiz. Eu, até pegando o gancho dessa sua última provocação, e acho que uma parte do que você diz na sua fala, ele me traz a reflexão de que quando a gente está falando de um trabalho de inclusão e também de trazer diversidade, seja na indústria do game, seja na indústria de tecnologia e tal, acho que todo mundo, acho que ele parte de entender a sua responsabilidade individual. Todo mundo aqui tem uma contribuição a ser dada neste campo. E aí você vai falando um pouco de, olha, você precisa, que esse curso é um instrumento, ele te dá ferramentas. Eu acho que um primeiro desafio, né, que eu vejo na experiência que eu tive é entender o papel que você está na sociedade, o papel social, na pirâmide social, né, como uma vertente, uma perspectiva coloca, né, mas entender que a sua trajetória, né, querendo você não, carrega privilégios que acabam gerando maior acesso a oportunidades. Acho que entender esse papel que na sociedade, acho que é fundamental para qualquer pessoa que estiver assistindo aqui. E para que isso possa também gerar a contribuição mais legítima da onde você está falando. Eu acho que para uma parte das pessoas que não entraram com esse contato, acho que o curso ele serve como uma ferramenta, mas o curso e também o tema, ele precisa ser um motivo de você procurar e conhecer, porque isso faz parte da realidade do Brasil. Não dá para a gente chegar em 2021 com discussões que já estão sendo feitas há 20, 30 anos e se escusar da responsabilidade de buscar informação, né? Se hoje a gente tem
vive uma sociedade que a informação está aqui, entender os problemas sociais que estão relacionados com as desigualdades estruturais, seja do machismo, seja relacionado à comunidade LGBTQIA+, seja relacionado à comunidade negra, é um papel de responsabilidade de cada um, né? E aí acho que partir para ação, né? Acho que a ação ela não tem uma fórmula, acho que cada um ocupa um papel e tem uma habilidade que permite que você desenvolva uma contribuição específica, né? Então, aqui a gente vai falando de lugares muito diferentes, mas dentro daqueles lugares que a gente ocupa, a gente consegue fazer contribuições para que essa pauta avance, né? E a gente avance coletivamente, né? E não tem uma fórmula, né? Assim, a gente está sujeito ao erro, né? Não é uma coisa que você reproduz para uma pessoa, você fazendo a outra vai ser da mesma forma, ou que a iniciativa ela precisa contemplar todos os elementos, assim, eu estou falando agora do ponto de vista mais genérico para chamar a atenção para o individual e se permitir estar sempre aprendendo. Eu acho que o curso aqui é uma oportunidade incrível de aprimoramento para quem está interessado em entrar nessa indústria do games. Aí agora falando um pouco do ponto de vista institucional, falando aqui um pouco do TikTok, que o TikTok, ele como missão, ele busca inspirar a criatividade e trazer alegria, né? Ele é uma plataforma de entretenimento que permite que as vozes, elas surjam e busquem ser respeitadas em sua autenticidade, né? A gente quer que as pessoas expressem aquilo que elas realmente são, independente da sua trajetória, né? E o TikTok, ele vem tendo sucesso porque muitas vozes que não foram escutadas em outras plataformas, a nossa tecnologia e nosso aplicativo permitiu que essas vozes surgissem com muita força. Então, tem muitas experiências de vários casos de influenciadores que conseguiram destacar. E não é aqui para dizer que não há desafios, porque, como o Quiroga disse, os problemas sociais se reproduzem em todas as plataformas, inclusive também no TikTok. Mas é um espaço em que a gente busca estar atento e aprendendo para que a gente possa fazer contribuições. E o TikTok for Good, ele é um programa global, isso quer dizer que ele tem essa mesma estrutura, esse mesmo olhar em outros países, né, em outros escritórios, né, no caso aqui eu sou responsável por essa área no Brasil, e que é onde a gente demonstra a nossa responsabilidade social, a gente está buscando construir esse impacto social e econômico para a comunidade, né, e a gente está falando aqui de algumas comunidades, e aqui entrando especificamente, né, primeiro a nossa comunidade de usuários, né, aqueles que utilizam a plataforma, a gente quer promover a segurança desses usuários e garantir que eles tenham uma experiência segura, com bom entretenimento, que suas vozes sejam respeitadas, né. E segundo, a comunidade em que a gente se insere, né, no caso aqui, o Brasil, então a gente precisa conhecer os problemas sociais que circundam a comunidade qual o escritório do TikTok no Brasil está inserido. E outras, os desafios que estão postos para a comunidade global, né? E aqui a gente está falando especificamente das mudanças climáticas, né? Então, pensando nessas comunidades que estão inseridas e também nos problemas sociais que estão circundando esses três nichos de comunidade, a gente pode olhar uma para como que a gente constrói os pilares de atuação do TikTok for Good. Então, uma ação prioritária é construir estratégias que possam garantir ou melhorar a experiência do usuário na plataforma. Para isso, a gente faz parcerias com organizações do terceiro setor, por exemplo, o SaferNet, ou uma parceria que nós temos com o Centro de Valorização da Vida, estando atento ao desafio que é a prevenção ao suicídio. A gente promove campanhas, a gente mobiliza criadores para fortalecer essa mensagem de valorização da vida, que então um pilar específico de segurança do usuário. Um outro segundo pilar super importante para nós, que é o de economia digital, ou seja, como é que a gente promove e causa impacto para os empreendedores, né, que estão também utilizando o aplicativo como seu instrumento de comunicação, né, principalmente hoje
com os desafios que a gente vive no momento de pandemia, né? Muitas pequenas empresas da economia criativa foram afetadas, né? Acho que todos nós aqui conhecemos empresas que foram fechadas, né? Então, como é que a gente pode apoiar essas pequenas empresas, né? Um terceiro pilar, que é o pilar que nos conecta aqui, que é o pilar de diversidade e inclusão, né? Olhando para as diversas diversidades que estão presentes na nossa plataforma. Então, a população negra, a população da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, mulheres, enfim, que são minorizadas no acesso ao direito e também pela estrutura de desigualdades acabam sendo mais impactados por esses problemas sociais que o Quiroga trouxe. E aí a gente constrói diversas estratégias, né, de fortalecimento desse campo, como, por exemplo, apoiar organizações que têm como foco a população negra, como nós fizemos com Black Rocks, fizemos também com a Feira Preta ano passado, fizemos uma campanha sobre no mês da consciência negra, em que a gente buscou fortalecer vozes, convidar novos criadores, mobilizar os criadores, enfim, fortalecer essa mensagem e também buscar criar mecanismos de melhoria do nosso produto internamente que possa estar provocando algo que impacte a população negra, né? Então, e aí, pensando num quarto pilar que eu comentei, pensando aqui nos desafios que estão colocados para a comunidade global, são os desafios relacionados às mudanças climáticas, né? Então, recentemente nós fizemos uma campanha com Gilberto Gil, que chamou Refloresta, né? E em que a gente mobilizou os criadores da plataforma para cada vídeo que eles fizessem, a gente ia plantar uma árvore. E ao longo de uma semana, a gente teve mais de 40 mil vídeos e a gente tem uma parceria com o Instituto Terra, em que a gente vai plantar árvores na Mata Atlântica, né? Que é uma parceria que nós fizemos e vai ser uma parceria de médio e longo prazo, né? O que a gente vai monitorar ao longo do tempo. Porque dentro do TikTok for Good a gente procura construir essas estratégias pensando no impacto da comunidade, olhando para esses desafios que a gente tem, mas pensando em estratégias de médio e longo prazo. Porque todos esses desafios que estão colocados aqui são desafios que eles demandam uma ação que parte da ação individual, ou seja, daquilo que está na minha responsabilidade de contribuir na posição em que eu ocupo hoje, mas também da responsabilidade corporativa da empresa, de construir essas estratégias de impacto. E, obviamente, a gente não podia deixar de mencionar os desafios que estão hoje já assolando a maior parte da população, que é a pandemia, né? Infelizmente, a gente tem um número assustador de mortes e a gente procura contribuir no combate à fome, também fortalecendo algumas comunidades em outras regiões do país, regiões que têm menos acesso ao capital, e também fortalecendo organizações no combate à desinformação. Então, rapidamente, esses são as nossas áreas de atuação, os pilares em que a gente atua, em que um dos pilares que nos conecta aqui é a diversidade e inclusão, mas também está conectado através com outras ações da empresa, né? Não, legal, tipo, né? Mais uma Absurdo, vez, absurdo, né? Você ficar tipo, caraca, né? Porque acho que é importante a gente sempre pontuar, né? A própria Intel aqui, né, como parceira do curso, né, sabidamente, a gente vai falar isso muito também dentro do curso, mas atua de forma muito ativa, né, com coesão, né, com coerência, para tornar o ambiente aqui ainda mais seguro, né? Atua com coletivos, né, atua com campeonatos, né, inclusivos, né, de minorias, e então você olha para a Intel Esportes e tudo mais, pô, faz sentido, da hora. Aí você pensa, tá, o TikTok, o que tem a ver, né, o TikTok, que a gente vê, né, mais os jogadores e influenciadores, né, usando a plataforma, né, para fazer conteúdo. E o Randema trouxe aqui vertentes maravilhosas, né, de como que ele e agora, né, no TikTok consegue trabalhar isso para que tenha-se mais espaços seguros, né? Assim, tenha-se mais pessoas ali diversas, né, das minorias, ocupando, né, e transformando. E falar em transformação no cenário de esportes eletrônicos é falar da AMD, tá ligado? Então, eu quero muito aqui também deixar um espaço aberto aqui para você, depois a gente começa a trocar figurinha, mas a AMD, até mesmo você me trouxe hoje alguns tópicos, né? Tipo, posso falar disso, posso falar aquilo, pode falar do que você quiser,
né, sobre o cenário feminino, enfim, do que você quiser. Agora é com você. Contando um pouquinho da minha trajetória, quando eu comecei a jogar, né, não existia um cenário feminino. E não existia campeonatos, e como eu falei, né, quando bem lá em 2012, assim, não existiam times femininos aqui no Brasil. Então eu criei, na verdade, um grupinho assim no Facebook e postei no grupo geral de CS e comecei a procurar meninas que jogassem, porque eu queria ter pessoas ali ao meu lado que eu me sentisse representada, né? Se você é um cara que começa a jogar hoje e você não joga tão bem, você vai ser xingado pela sua habilidade. Mas se você é uma mulher que não joga tão bem, você vai ser xingado por ser mulher. Então é um ambiente onde eu não me sentia confortável, porque eu estava aprendendo. Eu confesso que eu não jogava bem quando eu comecei. E eu queria estar com mulheres que entendessem o que eu estava passando, queria me sentir confortável. E esse grupo deslanchou e eu vi que tinha muita menina lá. E eu comecei a perguntar, gente, vamos fazer um campeonato? Comecei a mandar mensagem para empresas e nenhuma das empresas falava: ah, não existe time feminino, não dá para fazer um campeonato disso. E foi quando eu falei: beleza, ninguém quer fazer, eu vou fazer então um campeonato. Eu sempre fui assim, doida de pegar as coisas para fazer, né? O Rafael brinca muito comigo. Rafael, para quem não conhece, é meu esposo. Que eu pego para montar móvel, eu pego para fazer tudo, porque eu fui criada assim, eu não tive pai. Então eu sempre cresci vendo a minha mãe fazer tudo. Então isso é uma característica que eu puxei dela. E aí eu comecei a organizar e comecei a separar. Vai 5 meninas pra cá, 5 meninas pra cá, e a gente começou a fazer um monte de timezinho fake, né? E aí eu parei, pensei e falei, cara, os campeonatos masculinos, né, que não tem essa separação, tem premiação. O que eu vou botar de premiação para as meninas? E aí teve a ideia de fazer o 24 por 7, que foi o CS Girls, que foi uma ideia que eu tive de fazer stream durante 7 dias, 24 horas sem desligar a live, pra gente arrecadar dinheiro, né? E aí a gente ia revezando. Cada menina streamava por 2 horas. E quando uma menina saía, outra menina entrava. E, cara, quando eu tive essa ideia, na minha cabeça era muito real que isso fosse dar certo, né? Eu achei que a live não ia ter gente o suficiente, eu achava que isso não ia dar certo, uma hora a live ia acabar tendo que ficar desligada. Eu não esperava que durante uma semana, às 24 horas de cada dia, fosse ter gente ali ajudando. E super aconteceu. A gente conseguiu bater 10 mil reais de premiação, que era a média de premiação dos campeonatos geral. E foi a primeira premiação para um campeonato e o primeiro campeonato feminino, né? E aí eu liguei para um cara que tinha uma lan house aqui em São Paulo, o Bob, inclusive. Falei, cara, tem tantos times, eu quero muito fazer um campeonato, e na época não tinha pandemia, e queria que fosse com a final presencial. Eu posso fazer na sua lan house? Quanto você me cobra? E ele falou, meu, a gente nunca viu isso, eu não vou te cobrar, você pode ficar tranquilamente aqui, a gente só quer transmitir o campeonato, né? Eles queriam fazer a transmissão e tudo mais. E, cara, super deu certo. A gente fez até stream para arrecadar dinheiro para passagem das meninas que não eram de São Paulo. O campeonato foi maravilhoso. Organizei o campeonato e perdi o campeonato. Não fiquei em primeiro lugar. Mas foi, assim, uma das minhas maiores realizações da vida, né? Queiroga no começo falou sobre se posicionar. Eu tenho essa característica, muita gente me conhece por me posicionar muito. Eu sou da opinião de que quem não se posiciona favorece muito o opressor. E para mim, neutro mesmo é só detergente. Eu não sou neutra nem um pouco, tô sempre me posicionando. E uma das coisas, assim, o pessoal fala muito sobre essa. Qualquer coisa que a gente vai tentar explicar uma situação desconfortável, as pessoas sempre acham que ou é mimimi e falar, descansa, militante. E, gente, eu juro para vocês que eu queria realmente estar descansando, não queria ter que explicar nada disso. Mas eu entendo que é necessário a gente ter que explicar, porque a gente vem de culturas e ensinamentos muito quadrados, uma cultura patriarcal que mulheres em jogos eletrônicos tecnicamente está invadindo alguns espaços, né? E muita gente fala para mim, me pergunta, AMD, como que vocês querem igualdade, mas por que tem essa separação do cenário? Por que tem um cenário feminino, por que não joga todo mundo junto? E para mim, esse tem sido o maior obstáculo, assim, para tentar explicar a algumas pessoas ignorantes, porque é muito difícil para colocar na cabeça dessas pessoas que a gente tem um cenário para inserção, para motivação, e não porque a gente acha que a gente é inferior. O que, na verdade,
não acontece, né? Jogos eletrônicos, eles não dependem de força. Então você não tem diferença se você é homem, se você é mulher, se você é trans, não importa. Você é um jogador, dentro do jogo todo mundo tem a mesma capacidade. Então, a única coisa assim que a gente quer um espaço onde a gente não tenha que ouvir nenhum xingamento. E isso acontece muito direto, eu vejo alguns clipes no Twitter de algumas meninas reclamando que só por serem mulheres os caras já entram na partida falando que vão trollar, falando que vão quitar. Então é um ambiente muito assim desgastante e, cara, graças a muita terapia também, eu tenho estrutura psicológica para aguentar quando isso acontece comigo, mas conheço diversas amigas que não tiveram, pessoas que desistiram de ser jogadoras e pessoas que poderiam ser jogadoras absurdas, pessoas que simplesmente pararam de jogar porque não aguentavam esse tipo de comentário. Então, assim, ter que ficar pedindo para as pessoas não serem, não queria falar palavrão, não serem otárias, é muito difícil, porque isso devia ser algo natural, né, dessas pessoas. E o tempo inteiro a gente tem que ficar explicando que, cara, por que que os homens são melhores? As mulheres não têm o mesmo nível. Se você pegar o melhor time feminino do Brasil, ele não vai ganhar do melhor time masculino do Brasil. Por que isso acontece? E é uma questão muito simples de se explicar. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando a gente é criança, quando as meninas elas chegam da escola, elas precisam ajudar a sua mãe com tarefas domésticas. E os meninos eles chegam em casa, a maioria, não todos, mas eles podem ir por videogame, eles podem brincar, então eles têm esse contato com os jogos há muito cedo. Então eles conseguem desenvolver isso, essa intimidade antes, habilidades antes. Então, naturalmente, os meninos conseguem ter esse contato com jogos mais cedo que as meninas e, tecnicamente, desenvolver habilidades mais cedo. E aí, beleza, Amanda. Então, vamos botar aqui uma menina que começa desde criança com contato do videogame, que foi o meu caso, e um menino que começa na mesma idade. E por que, ainda assim, as meninas, o melhor time feminino do Brasil, não consegue ganhar do melhor time masculino do Brasil? Porque o melhor time feminino não está praticando contra o melhor time masculino. É a mesma coisa que você pegar o melhor time brasileiro masculino e botar contra o melhor time do mundo masculino. O time brasileiro ele não vai ganhar do time mundial, o melhor time mundial, porque ele não está nesse nível, ele precisa praticar nesse nível para alcançar esse nível e conseguir competir nesse nível. E a gente não consegue isso, porque não tem ambiente saudável. A gente tem muito machismo descarado. Há pouco tempo eu parei de jogar, e até há pouco tempo eu chegava para marcar treino com caras e simplesmente os caras. Eu tô no grupo de treino, os caras falavam assim: ah, a gente não tem horário. E aí, daqui a 5 minutos, esse mesmo cara, treino pra tal hora, e 5 vagas de treino. Então, assim, tipo, o que que impede pra esses caras aceitar treinar com a gente, sabe? E aí, diversas vezes eu fui indagar isso. Eu falei, cara, por que que tem vaga e vocês não querem treinar contra a gente? E eles falam, ah, porque não é produtiva, porque vocês são inferior. E aí eu fico pensando, isso é a maior hipocrisia do mundo, porque para você evoluir, você precisou que um time com um nível acima de você aceitasse treinar com você. Então tem muito disso. Então, às vezes, os times aceitavam treinar com times com resultados inferiores ao nosso, por ser um time feminino. Então é muito difícil você chegar nesse nível se não te permitem treinar nele, não te permitem alcançar ele. Então o cenário feminino é para as meninas elas não se sentirem excluídas ou oprimidas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma bolha de nível. A gente evolui, evolui, evolui e a gente chega em um nível e para ali porque a gente está sempre jogando entre a gente. Então, para que isso evolua e chegue no nível do cenário geral, a gente precisa que os times entendam isso. Não é um favor que a gente está pedindo. A gente só quer que eles não tratem a gente inferior ao que todo jogador é. Então tem muito disso. Você trouxe pontos assim fundamentais e que remetem à estrutura, né? Antes de mais nada, quando a gente fala sobre preconceito, discurso de ódio, privilégios, muito isso está respaldado na estrutura. Se você tem uma estrutura de séculos e séculos, uma sociedade que ela é patriarcal,
que o homem, né, detém o poder, né, e dentro dessa sociedade patriarcal estão falando de relação de poder, então pessoas brancas, né, que sempre, né, partiram da Europa, sempre tiveram, né, detiveram o poder, né, e se fizeram, enfim, dominantes pelo mundo, né, você passa a compreender um pouco dessa estrutura, como que essa sociedade vai se estruturar, né? Então, tem tudo a ver quando você chega e fala, pô, mas quando eu era pequeno eu tinha que lavar a louça com a minha mãe, porque a minha mãe tinha que estar na cozinha já, né? E toda essa estrutura e tudo isso vai afetar, né, para a gente olhar para o cenário de esporte eletrônico hoje e, infelizmente, para muitos outros setores ainda, não só dos esportes, você vê toda essa desigualdade, né? De raça, de gênero e por aí vai, né? E, Queiroga, só completando, desculpa te cortar, uma coisa que Tá. as pessoas não entendem, e eu tive isso desde que eu comecei a morar com o Rafa, essa questão do machismo mascarado é que, cara, o Rafa é jogador profissional, o Rafa tá no mesmo grupo de marcar treino que eu, e a gente mora junto. E muitas das vezes as pessoas não conseguem identificar se não salvar o meu número, né? Não tenho contato, e lá no grupo é um monte de gente que joga CSGO. E aí eu mando mensagem para esse time, e esse time não aceita. E aí o Rafael manda lá no grupo, esse time aceita. Então, tipo, eu tô aqui dentro de casa vendo que o cara tem como treinar, tem vaga, e contra mim ele não aceita, mas contra o meu namorado ele aceita. E aí, beleza. E às vezes eu pedi até pro Rafael marcar pra mim, né? Falar, pô, o time da minha mina, marcando o time. E o jeito que ele treinava os times que aceitam, né, pra não, sei lá, não tomar exposed ou não ficar mal visto, eles até aceitavam treinar com a gente, alguns times, mas você via que treinando contra o time do Rafael era uma postura e treinando contra o nosso time é outra. E aí acaba que o treino é inutilizado, vira uma perca de tempo, porque você não consegue executar a tática, porque os times, o problema não é os jogadores jogarem de qualquer jeito, jogar rushando, é porque isso não é funcional nem para eles nem pra gente. E por mais que eles estejam perdendo, para eles não liga, eles jogam tipo de qualquer forma, só por jogar. E quando eles estão jogando contra times masculinos, eles jogam direitinho, sabe? Você vê a diferença. Meu computador é do lado do Rafael, e diversas vezes eu mostrava pra ele e falava, ó, esse é o time que treinou contra você ontem e jogou direito, olha o que tá fazendo aqui. Então isso tudo encarrega por uma carga super desmotivadora, e pra mim um dos fatores que a importância do cenário feminino tem em relação a esse tipo de coisa. E você fala de cenário feminino, né? E é muito importante que a gente se atente a uma questão básica que estamos falando de cenário feminino, e o pessoal fala, mas por que divide, por que isso, por que aquilo, mas a galera não se toca que o cenário profissional, ele é misto. O cenário de CS, LoL, as ligas são mistas. Por que não tem a mulher jogando? Cai todo nessa dimensão que você traz da estrutura, né? E aí, desde em casa, desde você tentar entrar, né, nos esportes, né, e você enquanto mulher, jogadora, e aí é aquilo que acontece, infelizmente, para uma garota, para a pessoa preta, ainda mais se o seu adversário sabe que é um cara preto, o que vai estar em vista ali não é o seu erro dentro do jogo, porque assim, todo mundo vai errar, né? Você vai errar ali um clutch, você vai errar ali uma mira, enfim. Né, é que não jogo LOL, né? Então, sei lá, é gank, né? Enfim, que você vai fazer. Enfim. E você vai errar. Só que quando um cara erra, beleza, errou, você vai ser xingado, porque você, enfim, todo mundo é tóxico, né? A pessoa adora comunicação violenta. Só que no caso da mulher, antes do erro, vem o gênero. Então, ela, enquanto mulher, vai ser atacada. Aí você vê machismo, misoginia. Eu, enquanto LG Queiroga, que o pessoal já me conhece e me vê nos jogos online, e já aconteceu, infelizmente, sabe quem eu sou, já vai na pele, né? Se eu errei, é detalhe. O erro é só uma justificativa, né, para que aconteça. Então, tipo, você tem uma estrutura que faz com que quem está de fora dessas minorias não consiga entrar, é uma blindagem tremenda, né? E quando você rompe com essa bolha, está ali dentro, você é sufocado, né? Enquanto jogador, enquanto dita minoria, seja qual for ali a sua atuação do jogador, a streamer, a staff, enfim, né? E você passa a olhar as dimensões. Então você não tem um investimento para que as minorias consigam romper com isso e ter espaços seguros para jogar.
você não tem um investimento, vamos falar, cenário feminino, né? Que é o produto mais consolidado, né, para essas empresas que se dizem inclusivas, né? Então, vamos fazer um torneio feminino. Tá, mas qual que é a real função desse torneio que você está fazendo? É algo isolado? Você está fazendo com que impacto? Você pretende entregar o que com isso? Quantas mulheres vão ser impactadas e não só jogadoras? Né? Vamos pensar em League Ops, por exemplo, né? O pessoal da operação. Você está formando mais garotos para que elas consigam entrar e competir no mercado de trabalho para atuar, né, como League Ops, como ali bastidores, enfim, né? Estrutura. Estou falando de campo de gênero, mas entra aí interseccionalidade. A gente pode falar isso muito bem, né? Tem a Carla Cotireira, que ela traz muito esse conceito, né? E que dentre as intersecções só vai piorando. Então, se já é difícil para essa mulher entrar e ser jogador, influenciador, ou atuar como staff, comissão técnica, enfim, imagina para uma mulher preta, né? Você começa a ter todas essas intersecções. Aí, a partir disso, eu pego essa ponte e jogo para o outro lado, questão racial, né? Acho que também que conversa muito comigo, conversa com o Randemba, que é sobre você olhar para essa estrutura e tudo bem. Acontece que você tem homens pretos jogando sim. A maioria está no Free Fire. Por que será? Porque o Free Fire acaba conseguindo conversar diretamente com a galera da periferia. A galera da periferia no Brasil é a galera que, em sua maioria, é preta, é negra. Você pega no Brasil, dados do IBGE de 2004 a 2014, a média tem-se que dos 10% mais pobres do país, a cada 4 pessoas, 3 são negras. A chance de uma pessoa negra ser pobre é 2 vezes maior a de uma pessoa branca. E você passa a entender de novo sobre espaços e possibilidades. Infelizmente, e no Brasil ainda mais, a gente sabe que o ponto de partida de uma pessoa, muitas vezes, alguém nunca vai chegar. Nesse ponto de partida seu. Isso é sobre privilégios. E a gente pega isso num viés de tecnologia e aplicativos, e por aí vai, você passa a entender que estão falando de Brasil. E, infelizmente, no Brasil, a tecnologia segrega. Você tem aí 40 milhões de pessoas, 46 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Boa parte das pessoas são negras, né? Como você vai exigir que o cara tenha um PC gamer, sendo que onde ele mora talvez não tenha nem esgoto, né? Ali com tudo certinho, né? Vai chegar luz, vai chegar água, enfim. Né? E aí a gente para olhar também, tem toda a dimensão das mulheres que a Amélia aqui traduz muito bem, mas também tem a questão racial que eu sempre bati muito na tecla, né? E falei assim, pô, né, cadê os streamers, né, pretos que estão aí? Cadê os jogadores pretos que estão aí? Né? E aí você bate mais uma vez na estrutura, você bate mais uma vez na barreira. Talvez aqui o Randemba ele possa trazer um pouquinho, né, do que ele tem de experiência, do que ele vivencia aí, né, dificuldades, né, de você, enquanto criador de conteúdo, conseguir driblar várias questões e vários problemas, né, de você ter que ser original, né, e você fala assim, tá, então tem que ser original, né, como assim? Mas a pessoa dormiu ali na live, né? Eu acho que isso é uma opinião muito vaga, né? Você valorizar, né, o sacrifício das pessoas para poder... você tem que trabalhar, se ele trabalha 12 horas, você tem que trabalhar 24, se ele trabalha 24, você tem que trabalhar 48. Eu acho que isso é muito relativo, né? Eu vejo pessoas brancas que não fazem nada, não tem um conteúdo muito bom e tem milhares de visualização. Da mesma forma que eu vejo amigas minhas pretas que são pouquíssimas que eu conheço streamers pretas, o pessoal da Wakanda, inclusive, amo de paixão, streamando e tem um conteúdo absurdo, muito interativo, um conteúdo gostoso que te prende ali, e essas pessoas não têm a mesma quantidade de visualizações, e às vezes essa pessoa trabalha o triplo de horas do que aquela pessoa branca que tem muito mais visualização. Então eu acho que o nosso público gamer, ele consome muito criadores de conteúdo brancos, assim. Então eu acho que essa ideia de romantizar o trabalho excessivo é muito errada. Eu acho que você tem que priorizar a sua saúde mental. Não acho que seja culpa sua caso você tenha poucas visualizações, e não acho que você tem que aumentar as suas horas de trabalho para significar que você tem um conteúdo bom e assistido. Eu acho que isso é muito relativo. Principalmente, eu acho que é reflexo da nossa cultura.
Então, Amanda, eu fiquei assim bastante tocado pela história assim que você trouxe, dos desafios que você enfrenta nesse mundo do game. Como eu falei, não é um setor que eu acompanho, né? Então, para mim, embora não me surpreenda, porque ele reflete essa estrutura de desigualdades raciais e de gênero no E só campo do uma game. observação, eu morava no Rio de Janeiro, na favela, né? Tipo, eu vim morar aqui em São Paulo. O principal fato foi porque lá na minha cidade, onde eu morava, não tinha internet. Então eu não conseguia jogar. Basicamente isso. Sim, sim. E não, e é isso, vão sendo as diversas barreiras, né, os obstáculos que dificultam que se tenha uma melhor performance. Você falou muito do treino, né, de como que é difícil quebrar essa barreira para algumas pessoas se compreenderem que não é nenhum favor, né? Acho que aqui é um compromisso de um país mais equitativo, um país mais justo do ponto de vista de oportunidades, né? E que se reflete também na plataforma, né? Acho que o Quiroga colocando aqui dos desafios que é também para um criador negro ter o seu conteúdo com maior alcance, né? Porque muitas vezes acontece que o fato de ser um criador negro, e aqui estamos falando de um criador que está produzindo conteúdo para qualquer tipo de segmento, seja falando de comida, seja falando de viagem, seja falando de comédia e tal, o fato de ser negro ele está mais exposto ao racismo. Né? Obviamente, isso o persegue na plataforma, e acho que aí entra a responsabilidade no corporativo de contribuir para que a gente crie esse ambiente mais igual, né? E aí, puxando para a responsabilidade das pessoas que estão assistindo aqui, seja as pessoas que têm uma empresa dentro dessa indústria, de entender a responsabilidade que tem de minimizar esses impactos e ser mais inclusivo em suas iniciativas, em suas ações, né, de entender desde o que impacta individualmente aquela pessoa que dificulta ter os treinos, né, no caso aqui, o que dificulta um criador ter o seu conteúdo melhorado, então pensar em melhores estratégias, né, pensando no TikTok, de como que a gente pode oferecer um suporte ao criador para que ele também consiga ter um conteúdo com um conteúdo pensando assim nas possibilidades de como que a gente pode oferecer ferramentas para ele melhorar e profissionalizar a criação de conteúdo, né? Que é isso que na verdade a gente está buscando ao final, de que as pessoas possam alcançar os seus objetivos, seja se ele está buscando ser um influenciador, seja se ele está buscando ser um game. Tem aqui uma questão, aí já volto pro Randema também, que ele conseguiu voltar aí bonitinho, mas é só um puxão de orelha na verdade, tá ligado? Que você falou isso, as pessoas querem, né, querem evoluir, precisam evoluir e tal, aprender, mas já estou sentindo aqui no dia a dia e na mobilização, e no chat também, inclusive, nas pessoas que vêm conversar comigo e procurar formas de, Queiroga, vamos tentar fazer algum desconto aí da hora, com um grupo aqui, assim, assim, assado. Hoje mesmo consegui, junto a uma galera de Minas bem fodas, a gente conseguiu, né, criar aí um cupom para coletivos, então, reforço, você está aqui na live, né, e participa de um coletivo diretamente, de minorias e tudo mais, conversa comigo depois, na DM, me chama no Instagram, no Twitter, enfim, para a gente conversar sobre isso, né? Porque já tem isso ali consolidado, bacana, né? Fruto de quem teve interesse. Aí eu paro e olho para o outro lado. Assim, mas, gente, que bom que isso está acontecendo, porque a gente vê, né? É um curso de capacitação, né? Então, tem muita pessoa aqui que vai entrar, né, para realmente aprender mais sobre esses bastidores, sobre essa gestão, atuação de campeonatos, né, em ações e por aí vai, né? Só que também é de conscientização. E aqui a gente chama atenção para a galera que já está no mercado. E assim, com um perfil bem definido, que a gente sabe muito bem, que está aí e que não vai se preocupar, né, de entrar no jogo e ser xingado, né? Porque não é mulher, não é preto, porque não é trans e por aí vai, né? A gente não está ainda percebendo esse movimento, né? Aí cai de novo em questões de debates que o próprio Radema já falou lá atrás. Putz, é complicado, né? A gente quer evoluir o debate, que já está muito bem consolidado, por exemplo, em grupos de negritude. Tem pensadores, pessoas, ativistas que conversam e fazem uma troca muito rica, né? Dentro de negritude, por exemplo. Mas aí você tem que parar tudo isso para explicar a diferença de preto e negro, que nem existe, mas não é tudo bem, né? E fica nessa.
né? E fala, caraca, eu tenho que voltar tudo isso para falar. Ah, mas enfim, né? Enfim, Randembo, caso queira aí contribuir para a gente continuar na live. Não, eu acho que é realmente. E acho que tem uma questão que a Amanda também trouxe, que é preciso entender a trajetória de cada uma das pessoas, que às vezes é uma trajetória de muita dor. Entender que a revolta e a indignação ela faz parte desse processo, acho que é fundamental se entender alguns movimentos e de algumas pessoas em relação ao tema. Tenho certeza aqui que todo mundo já teve um momento assim, cara, tô cansado de ter que explicar esse assunto porque assim parece que as pessoas não. Assim, a gente está aqui numa função, ao mesmo tempo de passar um conhecimento, compartilhar nossa experiência, mas nós temos nossas construções que passam por processos de superação, passam por processos de dor e passam por processos de cansaço também. Porque, às vezes é isso, assim, uma repetição em que, às vezes, a pessoa podia ter buscado essa informação no Google, né, indo atrás, lendo, estudando, e é a responsabilidade dessas pessoas, né? É a nossa também de estar aqui compartilhando, mas também acho que tem essa responsabilidade de buscar informação e compreender que a forma como cada um se manifesta e se relaciona com o tema de equidade, seja racial, seja de gênero, ela parte de uma construção e é preciso ter empatia com quem a gente está lidando com esses assuntos, né? Eu acho que isso é importante trazer para entender um pouco como cada um constrói as suas pontes, né? Como cada um se torna esse elo de transformação que o Luiz Queiroga está trazendo aqui. Mais uma vez, eu diria o poeta, é sobre isso. É muito importante que a gente pontue. Quando eu devo achar que a gente é bobo, né, MD? Mas não, porque essa fala aí, quando a gente falar sobre isso, a galera de esportes já entra em. É sobre isso, então, isso. então, a linguagem universal aí. Bacana, realmente, é bem necessário tudo isso que a gente vem conversando. E aqui, eu só estou fechando aqui umas coisinhas na minha tela, porque eu vou compartilhar minha tela aqui para o nosso querido Murilo, que está aqui cuidando da live e tudo mais, ele poder fazer o espelhamento na minha tela, porque agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o curso em si, né? Vou pincelar ali algumas questões tal, e fala um pouquinho mais sobre os professores, porque a gente montou aqui uma equipe maravilhosa, enfim. E aí, depois, para o fim da live, só deixar aqui adiantar, eu deixei ali para o pessoal do chat, né, perguntar e falar, né, sobre trazer perguntas, né, para a gente aqui, para mim, para a MD, para o Randemba. O pessoal já está ali conversando e tudo mais. O Juari também está aqui nos bastidores olhando e monitorando. Passado essa régua aí, né, a gente também pega ali 15 minutinhos para responder ali 1, 2, 3 perguntas, né, dentro do possível sempre. Tá bom, gente? E aí, então, né, estamos aqui, como já disse, né, o cenário de esportes eletrônicos, ele deve ser inclusive. Ele ainda não é. Né? A gente já tem coletivos, a gente já tem ações, a gente já faz tudo, né, voltado para tornar esse cenário mais espaços seguros, né, espaços diversos, espaços inclusivos. Né? Mas é um movimento de baixo para cima, digamos assim, né? Não é de quem detém o poder, de quem detém o dinheiro, de quem está no comando aí desse ecossistema que isso acontece. Porque você olha para as empresas, né, em sua maioria, para as organizações, infelizmente, né, ainda como você vê totalmente esse reflexo da sociedade, né? Então, quando você vai ter mulher no quadro de CEOs das principais órgãos do Brasil, vai ser uma ou duas, e seguramente não são pretas. Então, cai todas nas questões de intersecções, né, e camadas sociais, né, que atravessam a gente. E tendo aqui hoje um curso, né, Intel de gestão em esportes focado totalmente em inclusão e diversidade, né, com apoio do TikTok também, é muito mais um instrumento, né? É mais um instrumento que nós que estamos aqui se mobilizando é importante estarmos juntos, né? Estarmos ativos nessa parada. Então, como eu já falei, está acontecendo. O interesse maior de quem está adquirindo o curso parte das ditas minorias, o que é muito importante, porque é sobre nós estamos se mexendo aqui, né, para se capacitar e ocupar ainda mais esses espaços, para ninguém botar a cara e falar assim, mas você não tem experiência, mas você não sabe. Não, a gente está se montando aqui enquanto isso,
né? Mas é importante também que quem está no mercado tá aí, né? Chame, dê atenção. Então é o que eu falo, pô, se você é uma pessoa que tá no topo ali, que você é um grande influenciador, que você é um grande stream, se a sua org tem um baita impacto, chama também a galera, dá um RT ali, divulga. Hoje eu vi muito, né, da galera que a gente já conhece aqui, né, ajudando, mas quando a gente olha para esse perfil mais hegemônico, são pessoas que você também um pouco já espera, né? Até posso aqui agradecer ao Daniels e ao Patife, né? 2 caras que já estão aí de longa data, enfim, e eles ajudaram ali com divulgação e tudo mais, né? Então é importante também que essa galera chame. Então, marca ali o seu streamer favorito, sua influencer favorita, sua org favorita, né? Para você viu isso aqui? Dá RT, já se inscreve aí, enfim, né? Para chamar todo mundo. Esse curso aqui, que hoje estamos tendo essa aula aberta, ela tem um roster de professores maravilhosos, como vocês estão vendo aqui, né? Eu sou um grande, né, vendedor, né? Enfim. E vamos falar um pouquinho mais sobre, né, essa Liga da Justiça aqui, de professores que consegui montar aqui, do pessoal que botou fé, né, na forma como eu desenhei o curso, as aulas também em si, já falo delas. Vou focar aqui nesse painel aqui, que é pronto aqui, ó, o objetivo do curso, né? Para quem se destina, e ali embaixo, bem bonitinho, um resumo bem visual sobre o que é esse curso que a gente vai ter aí, né? Então, ele também, né, em função da pandemia, fica em casa quem pode, enfim, né? E viva o SUS também, né? É importante sempre ressaltar isso. Vamos fazer tudo no formato online, né? Então, e ao vivo. Mas Queiroga, eu não posso ir à noite, não posso acompanhar, como que faz? Não tem BO, não. A pessoa que comprou o curso, que vai comprar o curso, enfim, seja durante o curso, após o curso, vai ter ali na sua plataforma do aluno tudo disponível, né? As aulas são ao vivo, mas gravadas também, né? Assim começa de agora, inclusive. E aí, a partir disso, você tem até o dia 30 de setembro para conseguir, né, usufruir, rever alguma aula, anotar o que você quiser aí. Então, ao término do curso, são 2 meses, né? Mês 7 até o finalzinho do mês 9, setembro, para você conseguir acompanhar isso dentro da sua plataforma. E assim, é muita coisa, tá? São aí mais de 16 horas, né, de conteúdo que a gente preparou junto aos professores, com aulas teóricas, tem aula prática também, né? Uma aula prática que eu estou muito empolgado aí para, enfim, para a gente botar em ação. Eu conversei muito com o Juari, né? Que, de novo, é o rapaz que pôde fazer isso acontecer junto com a THE. Ele é quem responde pela THE, conversou comigo e abraçou muito essa minha causa. Ele até está muito animado para a gente ver como vai ser essa aula prática aí, já vou falar depois sobre os professores, né? E vai ter o certificado, né, bonitinho, com a minha assinatura lá, que eu tenho que até mandar aqui pro Murilo, rapaz, me perdoa aí, vou te mandar bonitinho. Mas, como eu já disse também, Workshop Creators TikTok, né? É meio o apoio que o TikTok vem fazendo com a gente, né? Então, todo aluno que se inscrever no curso vai ter direito aí ao Workshop Creators, né? Que o querido Vini vai estar ministrando. Interação e networking, né? Porque aí a gente tem grupo ali, né? No Telegram para conversar, para, enfim, né, interagir, né? Um grupo fechado, vamos deixar também isso bem claro, né? E assim como a sua plataforma ela é individual, né? Ali, então você acessa a sua plataforma, tudo mais, tá tudo no site, né? E aí você acessa ali, né, e pode acompanhar, né, enfim, o conteúdo tudo certinho, acessível em Libras, né, então estamos aqui hoje com a Su e com a Ari, né, pessoas maravilhosas aí, que estão atuando como intérpretes de Libras, né, assim, é importante, né, temos que procurar formas de agregar e trazer todo mundo, né, é importante, a comunicação, né, é necessária, né, tem que ser universal, então tem que atingir a todos. Estamos né, em época sobre legendar story, por aí vai, né? Então, dentro do possível, quando fiz o curso, eu falei, gente, tem que trazer, né? E a sua e a área, enfim, trazem um trabalho muito bem feito para o cenário de esportes eletrônicos, né? Então, muito obrigado. E como eu já disse aqui, né, tem o replay, né? O replay, né, que são as aulas gravadas, né? E meio a isso. Vou pedir aqui só para voltar para a tela normal, para poder dar um alt tab no meu computador e não vazar nada aqui. Quando tiver ok, me dá aqui um aviso no meu ponto. Mas, beleza. Mas aí,
mais uma vez, né, sobre isso, né? Então, eu estou bem feliz com a forma como tudo vem sendo desenhado, né? Que eu consegui aplicar aí junto com a galerinha da THE 360, que eu já tive uma relação bem lá atrás, né? 2017, que eu fiz o curso 1 deles de esportes e tal, e hoje estou aqui tendo essa oportunidade de fazer o desenho. Para a gente não se alongar muito, eu já vou aqui, pode voltar para a minha tela já, que eu vou falar um pouquinho sobre os professores, né? E, de novo, né, a gente montou uma equipe maravilhosa, né, aqui, de pessoas que eu fico muito feliz, porque, assim, quando a gente olha, né, para cá, para a live de hoje, tem o Randem, tem a MD, são nomes que impactam, né, são nomes que passam credibilidade, né, e uma coisa vai puxar a outra, né, quando teve a conversa do TikTok comigo, e aí falaram do Randem, eu já fiquei maravilhado, e aí já teve um match da hora. Quando eu fui convidar a MD para este curso, já foi o match também, sabe, de imediato. Ela falou comigo, eu quero, não sei o quê e tudo mais. Né? Quando eu pude sentar e ter a conversa com a Intel, para ser nossa parceira, e depois com o TikTok, enfim, foram situações que também o meu nome ali, né, no meio, fez com que vamos para frente, vamos tocar esse barco. É importante que todo mundo esteja dentro, né? Então, eu fico muito feliz. Eu tive esse mesmo feedback positivo quando fui a conversar diretamente com cada professor, com cada professora para esse curso. Né? Porque, assim, vou até aqui, só abrir um desabafo meu. Quando eu pensei, tá, vamos fazer um curso de capacitação e conscientização, eu pensei, e lascou. Né? A Diria Grande e Júlio Vigor estamos lascados. Por quê? O cenário, né? O cenário não ajuda, né? As empresas, as ONGs, né? Falei, rapaz, como que eu vou fazer um curso, né? Mas parei, pensei, falei, mas eu tô aqui, né? Pô, eu sou uma das tantas pessoas e ações que estamos aqui, né? Transformando dentro do possível, né? Ativando, né? Acho que até mesmo, né? Você ser ativista é você ativar outras pessoas a refletir, a pensar e a agir. E eu parei, desenhei, fiz ali as aulas, cheguei nisso que estamos tendo aqui hoje, que é, putz, eu estou muito feliz, né? Vai ser na semana que vem já, né? São 6 dias, né, de curso, tá lá no site também oficial, as datas certinho, né? 6 dias sendo 11 aulas aí, né? 12, mas vocês vão entender por que tem essa diferenciação aí, né? Não vou dar spoiler agora, não. Mas, enfim, pessoas que olharam, botaram fé e falaram assim, cara, eu quero, vamos que vamos. E eu fiz aqui de uma sequência que acompanha igual o site, tá, gente? Então, você que adquiriu o curso, entenda que esse vai ser o fluxo, sempre lembrando, perdeu uma aula, não pode participar, tudo bem, vai ser gravado e vai ficar ali na sua plataforma do aluno, né? Então, o dia 1 é o dia da gente referenciar a conversa, de chegar ali, puxa a cadeirinha, senta aqui, meu filho, vamos conversar. Você entende primeiro, na aula da Bárbara Gutierrez, né, que é colunista do Portal Terra, consultora de esportes e hostess do Game Change Talks, né, tá ali junto com a Terra Game One, você entende que quem é a maioria brasileira, né, de games, você entende quem de fato se denomina como o perfil gamer no Brasil? Vai ser uma aula muito baseada na PGB, mas não só, né? E a Bárbara eu a chamei para esse papo porque eu sei que ela consegue traduzir muito bem esses números e jogar na cara da galera e falar assim, gente, você tem que entender que você precisa se comunicar com a pessoa preta, com a pessoa da quebrada, com a mina, né? E aí você vai desenhando e trazendo todas essas questões, né, e reflexões sobre o Brasil real, né? O Brasil dos games, né? Então é muito importante. Então essa aqui basicamente é a Bárbara falando um pouquinho sobre como se dá, né, o perfil gamer no Brasil, né? E na sequência, no mesmo dia, né, a gente vai ter aí, isso aí tudo segunda-feira, dia 19, certo? Então, a Rafaela Arnold, né, também uma queridíssima amiga, enfim, uma baita profissional, ela vai, né, como supervisora de comunicação da Games Club, vai falar um papo de empresa para empresa, sabe? Mesmo que você ainda não tenha um negócio ou vai querer entrar nos esportes, mas é um papo que é esse papo mais cabeça sobre o seu negócio, ele é inclusivo, a sua empresa é inclusiva, e mais do que isso, né, para contemplar todo mundo, o ecossistema dos esportes é inclusivo e diverso, né? Então fica aí esse questionamento que a Rafa, né, trazendo citações da própria GC, que atua em várias frentes, né, dentro dos esportes, vai trazer, né, para nós e refletir, provocar, enfim, né, muito importante. Aí temos aí na terça-feira, dia 20,
ela, maravilhosa, patroa, a Cher, né, Transcurecer, Cher Machado, né, secretária-geral do Capacitrans, do Rio de Janeiro, e ela que no comecinho do ano trouxe a Copa Rebecca Heinemann, né, que foi a primeira Copa de LoL para pessoas trans, né? Então, a partir desse case dela, que foi algo que eu acompanhei bem de pertinho, porque eu estava na Globo ainda, e a gente fez uma cobertura bem da hora, não, vão apoiar, então foi muito importante aquele momento que a gente viveu juntos, assim, né, de apoio, parceria, enfim. Ela vai falar um pouquinho sobre, né, bastidores, né, de conceito à execução de torneios para minorias, né? A gente já tem, né, um nicho, né, que está mais que consolidado, né, dentro do possível, de torneios meninos, e agora a gente começa a perceber, né, ligas, né, que são para outras minorias, né? Então, como as empresas vão começar, né, cada vez mais a se mexer quanto a isso, que façam de forma responsável, né, sem violências, né, nesse processo inteiro, né, e que, enfim, tem impacto, né, que é o mais importante, né, entender, pô, o casting, por exemplo, a equipe de staff que está ali atrás, né, então isso tudo a Cher vai trocar de figurinha com a gente. No mesmo dia, ele, o meu querido Thales, né, Thales Porfírio, que ele é o idealizador e fundador da Wakanda Streamers, né, e ele vai basicamente falar sobre coletivos, a importância de termos coletivos nos esportes. E a gente está falando muito no momento que, né, os coletivos cada vez mais se mostram, né, grandes faróis assim dentro desse ecossistema, em que finalmente as empresas passaram a olhar com mais atenção. Só que assim, por que existe um coletivo? Você consegue compreender que só existe um coletivo porque o espaço gamer não é de pertencimento, não é de acolhimento? É necessário primeiro criar um espaço seguro para que a pessoa se enxergue ali, né, crie uma relação sadia com aquele jogo que você queira se divertir, queira jogar, para depois, pô, quero tentar jogar de forma profissional, quero fazer uma stream, né, e tudo isso coletivo está aqui dentro. Mas também uma conversa, né, para as empresas e para as marcas, que todo mundo acha que coletivo é depósito de influenciador. Ah, tá chegando no novembro, preciso de um influenciador preto. Ah, vamos ali na Wakanda rapidinho, pega aqui, ó, e depois tchau e benção. Não é assim que funciona. Se o ecossistema compreender que coletivos são pilares, são fundamentais para esse ecossistema, a coisa muda. Aproxime o seu negócio dos coletivos. Esse é o recado que a gente vai, né, a partir da Wakanda, que também é um papo que vai falar e pincelar sobre os vários coletivos que já existem aí, né, não só de negritude, né, nos esportes, é importante. No dia seguinte, se minha cola tá boa, dia 21, isso, né, numa quarta-feira, a primeira aula vai ser com o André Akari, né, sócio fundador da Fúria, né, porque em meio às obras que a gente vê aí, né, do cenário, que estão no topo, que são importantes, eu vejo que a Fúria é que consegue trazer impacto social. Isso é algo, eu acho que é algo muito importante e necessário e que o esporte ainda não contempla tanto. A gente começou a ver agora mais ações, agora mais situações que de você olhar para o esporte com aquele caráter que o esporte tem, né? Que é um instrumento de socialização, um instrumento de social para você conseguir realmente impactar, né? É sobre sonhos, né? E aí, quando você olha para algumas orgs, você quer trabalhar com o seu sonho, mas aquela org tira todos os sonhos possíveis, né? Então, é um papo que eu tive uma conversa bem bacana com ele também, ele super na hora topou, porque, né, dá para perceber as atuações, né, e o alcance que a Fúria tem em meio a isso tudo para promover esse impacto social, né? Porque não é só um joguinho, tá ligado? Então, a partir disso, né, vamos falar aí, temos que lembrar que a Fúria tem time, por exemplo, de feminino, de CSGO, né, um time que tá aí, referência, né, já deu muita balinha aí com a AMD, né, enfim, várias trocações. Inclusive um dos melhores times, né, feminino. Então, sabe? Então, enfim, é importante que você, que as orgs que, né, tomam conta do show, cada vez mais se atentem nesse aspecto social. Não é só uma postagem no Twitter. Você tem que ir muito além, você tem que impactar realmente a galera. No mesmo dia, né, vai ter o Ricardo Chantilly, né, o sócio-diretor da Afro Games, né, e o Afro Games por si só é um case que eu acho ele maravilhoso, né, porque é uma escola, né, voltada para você profissionalizar ali jovens, né, da quebrada do Rio de Janeiro, né, em Vigário Geral, né, para que eles consigam tentar a vida enquanto pro players, enquanto influenciadores, mas sabemos que
é difícil. Então, não é apenas de LoL e Fortnite que eles, né, se inteiram ali na Afro Games. Então, eles têm aula de inglês, tem aula de TI, que estão falando sobre formar cidadão, né? E aí, então, pelo menos essa pessoa vai estar ali num ambiente seguro, né, jogando, interagindo, extravasando, estudando, né? E isso é muito importante. É por isso que eu falo de novo, né, sobre os esportes eletrônicos. Eles são instrumentos de socialização. É importante muito isso, né? Eu, né, aplaudo muito aqui, todo mundo que está aqui, mas o Afro Games muito, né? Nessa figura do Ricardo, que também topou estar com a gente. Então, né, acabou a semana 1, segunda, terça e quarta, começa a outra semana, dia 26, isso, segunda-feira. E é ela, né, a Carolina Prado, né, Head de Comunicação da Intel Brasil e Canadá, né, aí também que fez a ponte aí para que a Intel fosse a nossa grande parceira, né, desse curso aqui que está acontecendo. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado também, né, a figura da AMD aqui também faz parte disso, né, dela ser time azul, né, time azulzinho, né, também. Então, a gente faz esse match dentro do possível, né, mas a Carolina vai trazer todo o know-how dela, né, pela Intel, pela forma como a Intel já atua no esporte eletrônico, né, com os coletivos, com campeonatos, né, de minorias, E até para... próprio da staff, viu, Queiroga? A maioria dos Sim, funcionários da Intel é tudo diversidade. E verdade. eu amo esse time maravilhoso. Pode Olha, concluir. olha só, fez bem o dela, mas não, é de verdade, né, que na troca de e-mails que a gente tem, né, e tudo mais, uma equipe bem competente, a maioria ali, se não quase todos que eu fui trocando e-mail, sempre mulher, né, e isso é muito importante. Então, né, mais uma vez, né, sobre não ser algo só de vitrine, né, de você ter ali ações, algo genuíno que impacto, né, você tendo uma equipe criativa e diversa, putz, o resultado vai ser ainda muito maior, né? E com a Intel é isso, né? Basicamente essa aula sobre tornar esse meio mais seguro, mais diverso, mais inclusivo. No mesmo dia, eu tenho uma Thaís Martins, né, que ela funciona ali na estratégia de marketing, né, de influência na agência Soco, né, e a agência Soco que atua diretamente com a Fusion, né, e a Fusion que está aqui, né, firme e forte no esporte eletrônico, né, então, vamos dizer, eu vou falar assim, ela inclusive foi uma das responsáveis, a principal responsável por conversar comigo e me abrir a portas para a Fusion, né, hoje, de novo, reforço, sou o squad Fusion, né, junto ali com uma galera muito maravilhosa que temos ali, né, de influenciadores e jogadores, enfim, né, então ela vai basicamente falar sobre como uma marca não endêmica, né, ou seja, aquela marca que não conversa diretamente com o esporte eletrônico, né, assim como a Fusion, por exemplo, que é de energético, constrói essa sua marca nesse meio. As pessoas que você chama para, né, estampar ali a sua marca, as ações que essa sua marca vai fazer ou tem que fazer, né, para que de fato ela passe uma mensagem, né, seja algo muito, muito importante, né? No dia seguinte, me fugiu agora as datas, peço perdão, dia 27, né? Vai ser aí numa terça-feira. A gente tem a Yasmin Benak, que ela é psicóloga esportiva e clínica, né? Com atuação no universo gamer. Eu até comento com ela que foi Deus que pincelou assim, em função daquela minha reportagem que eu fiz para o UOL, né? Porque eu estava atrás de pessoas, enfim, né, que contemplassem a pauta. A Yasmin ela é uma profissional muito, muito, muito alinhada com não existe neutralidade, bebê. Sabe? Tipo, isso tá falando, como já falou a AMD, é só no detergente, tá ligado? Somos influenciadores, né? Você influencia, né? Você tem um público macro, micro, enfim, mas você influencia, né? Então, ela, nessa sua atuação enquanto psicóloga, ela que vai trazer aqui a grande revelação, ela que vai trazer aqui a aula teórica e a aula prática, né? Vai ser bem interessante, a gente veio conversando, trocando figurinhas, vai ter uma dinâmica bem, bem legal essa aula dela, né? Tanto a teórica, mas a prática principalmente, né? Para você entender um pouquinho sobre psicologia organizacional, né? Porque estamos falando de um meio de esportes eletrônicos que pede resultado, que te obriga a ter resultado. E aí você coloca esse influenciador, esse jogador, num ponto também que ele vira um ponto muito fraco, né, em todo esse ecossistema e de sobrecarga, né? E temos que pensar que o cara que está ali, a menina que está ali, não é só um jogador, influenciador, influenciadora. É uma pessoa, né? Então, vai ser uma aula muito legal para falar sobre apontar, né, os erros que a gente vê no cenário,
em relação a cases positivos, cases negativos, do tipo, tá vendo? Se você não cuidar dessa linha aqui de tratar, né, psicologicamente essas questões, vai acarretar nisso, né? É muito importante. E também é sobre você usar a psicologia para se entender enquanto cidadão, enquanto pessoa, porque a gente sabe muito bem que ainda, por mais que as ONGs começam a investir em comissão técnica e trazem, né, ainda mais psicólogas para atuar com as lineups, a gente percebe ainda que é muito voltado só para desempenho, né? Então você percebe muito como esse trabalho do psicólogo ele vai se dar unicamente ali para tentar, né, trazer bons resultados para o campeonato. Só que assim, se você não está bem com você mesmo, você não vai, né, performar bem. Então, enfim, é uma aula muito bacana também que a Yasmin vai trazer aí. E temos o último dia, então é dia 26, 27, dia 28, né, dia 28 de julho, quarta-feira, a Andresa Delgado, né, sócia fundadora da Perifacom, também uma grande amiga minha aí, maravilhosa, jogadora de Fortnite, enfim, e aí, com base nisso, ela vai trazer muito o case da Copa das Favelas, né, que ela foi uma das responsáveis pela criação da Copa das Favelas e de Free Fire no ano passado, né, que aí conseguiu impactar a galera da quebrada. Foi uma ação muito da hora que eu pude acompanhar ali enquanto imprensa e, sabe, tirei o chapéu, aplaudi bastante. E ela também trazendo aí o know-how da Perifacom, ela vai trabalhar duas vertentes. Basicamente por meio do Free Fire, a sua empresa, a sua org, o seu campeonato vai conversar com classes D e E, ponto pacífico, né? Por mais que você tenha jogos, e aqui eu abro um grande parênteses para o Fortnite, por exemplo, que é um jogo que eu cada vez mais abraço e apoio. É um jogo que tenta diminuir barreiras, né? E cria ali deixa o jogo mais leve. Você consegue fazer com que o seu torneio, o seu competitivo, seja mais inclusivo, até mesmo do que outros campeonatos, né? Enquanto os jogos grandes têm uma dificuldade, com exceção do Fortnite, de conseguir diminuir barreiras, a gente percebe que o Free Fire conversa diretamente, né? Com classe D e E, diretamente. E aí, você contemplando essa vertente do Free Fire, você abre a sua comunicação para uma galera que quer consumir. Favela é potência. Favela é potência enquanto consumidora e enquanto competitivo, tá ligado? Quantos jogadores não têm oportunidade só, né? Então é uma conversa também muito da hora e muito rica que a Andresa vai trazer, ela como uma baita empresária, vai trazer, né? Para falar assim, gente, pelo amor de Deus, abre essa mente aí, taca o esportes para dentro da quebrada, porque o retorno vai ser incrível. E já é incrível, né? A gente tem bons cases disso. E aqui também fico muito feliz de trazer, né, a última aula desse curso, a mais especial, é a mais diferentona para muitos aí, que é com ele, né? Evandro Fiotti também, um querido, baita empresário, né? Ele é fundador da gravadora Laboratório Fantasma, que ele fundou junto com o irmão dele, o Emicida, né? Que acho que ninguém conhece quem é Emicida, né? Mas enfim, os dois aí, né, fundaram, né, a Lab Fantasma, que hoje é uma hub de entretenimento, né? E com base nisso, é uma aula muito bacana e necessária sobre empreender. É o empreendedorismo de forma genuína, sabe? Quando você olha para uma Lab Fantasma, o impacto que ela tem, o alcance que ela tem, o staff que tem ali por trás, as pessoas que trabalham, né, até mesmo os colaboradores que estão ali naquele ecossistema que a Lab toca, você percebe que o trabalho é genuíno. Tu percebe que é um trabalho realmente que a rua é nós, né? Eu diria, né, o grande slogan deles de várias, enfim, de canções, enfim. Mas realmente a rua é nós, porque você está trazendo para o seu trabalho e transformando, né, com aquela realidade que você teve, né, que você tem. Então você olha para essa equipe que a Lab tem, né, e a Lab que tem ativações dentro dos esportes, né, que a galera não se atenta muitas vezes, né, em que vai muito além do que aquele show que o Leandro, né, com o Emicida, teve no CBLOL de 2017, se não me engano, ou 18, fica aí o chat, vocês me lembram muito bem, né, mas enfim, naquele presencial, saudades do presencial, né, mas enfim, acaba a pandemia primeiro, mas ativações que vão muito além daquele show e que o Fiotti também vai mostrar um pouquinho na aula dele, mas que é basicamente sobre isso, né, esse trabalho de base, tá ligado? Que impacta. É um trabalho genuíno que você traz pessoas que são naquela sua realidade para conseguir romper barreiras, né? Basicamente, falei demais, nossa senhora. Basicamente, este é o curso
né, que vamos estar aí apresentando aí, né, em 6 dias, né, ao longo de, vamos falar 12 aulas, porque, né, tem a aula da Yasmin que é em uma noite só, sempre no período noturno, né, no site está tudo ali bonitinho, os horários, né, preço, enfim. A escola THE é algo também que eu fiz questão de estar com eles, porque eles procuram sempre alinhar, né, preços mais acessíveis, né, preços mais populares dentro do possível, para que você consiga contemplar uma galera, né, imensa dos esportes. E para finalizar minha fala, é muito no sentido de, claramente, que a gente quer impactar, né, e capacitar. Então é um curso de gestão. Aí você pensa, então é só para gestor, é só para empreendedor, nossa, só para quem... Não, obviamente, vai ter, né, empresário de pequeno, médio, grande porte aí, que já está no mercado, atuando. Vai ter pessoas fora dos esportes eletrônicos, que também, né, a gente sabe muito bem como que empresas não endêmicas começam a entrar cada vez mais, né, a investir nos esportes eletrônicos, mas é para você também entusiasta, é para você que é streamer, porque inclusive tem, né, o TikTok, né, creators aí, mas você que é entusiasta, você que faz stream, você que joga, né, enfim, pessoas que queiram saber mais sobre os esportes, né? Eu quero ter ali um curso bacana para me inteirar mais desse meio que eu tô, né? Com pessoas, né? Eu vou falar aqui, desculpa, fodas, né? Pessoas que são muito boas no que fazem, né? Pessoas que estão alinhadas com os valores, né? Que a gente prega, né? Para ter um cenário mais inclusivo, mais diverso, mais bonito, né? É isso. Eu quero voltar aqui, me avisa quando eu puder tirar a imagem da minha tela, mas show. Eu quero agora deixar a bola aqui também já finalmente, né? Queria saber com a AMD e o Randemba de impressões e vai, aquela perguntinha básica, qual aula chamou mais a sua atenção? Pode começar, AMD. Para mim tá muito completo o curso, acho que ele atinge todas as minorias, todo o nosso coletivo. Tô muito ansiosa para a aula da Andresa. Não a conheço, só vejo no Twitter, e inclusive admiro muito os posicionamentos dela. Então, eu acho que é a aula aí que mais me chamou a atenção. Quero muito ver, porque acho que mexe um pouquinho comigo, sabe? É muito aquela questão do. A gente tem muitos cases de sucesso e concordo que a gente não tem que romantizar, né, o trabalho, o sacrifício, né, usar isso de muleta para dizer, se ele conseguiu, outros conseguem, porque não é um favor, né, você dar trabalhos aqui no esporte para a periferia. Ela vai provar, ela consegue mostrar isso em dados, de que lá dá para fazer muita coisa, de que lá tem talentos. Então, eu acho que vai ser uma aula que pode mudar muito a ideia do nosso cenário. Bacana. Randemba? Eu concordo aí com a Amanda, também me chamou a atenção a aula da Andresa, primeiro porque destaca o que você comentou de a periferia como potência, né? E também pegando um pouco do gancho da Amanda, não é romantizar, mas acho que é reconhecer o quão criativo e transformador é a periferia, o importante olhar que nós precisamos ter em relação a incluir, né, as pessoas periféricas, né? Isso faz parte de um desafio social, né? Eles vivem uma realidade apartado da sociedade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de direitos, em que às vezes a gente não inclui esse olhar. Então, para mim, eu fico muito curioso de também interessado em conhecer a aula da Andresa. Bacana, realmente, né? É até difícil, né? Qual aula tal escolher, porque. Não, mas todas são maravilhosas. Todas, né? Exatamente, o curso é maravilhoso. É que você fez um exercício, pediu pra Você gente aqui, não é? juntou o Exódia, né, o Randemba? Foi o Exódia, Liga da Justiça. E, não, é um elenco incrível aí de pessoas que têm feito um trabalho transformador em cada uma das suas frentes de atuação. Então, é que um dos que chamou a atenção foi o da Andresa, mas todos ali têm um trabalho muito bem feito de selecionar pessoas que possam passar a mensagem para quem está assistindo o curso. Sim, com certeza, né? Dito isso, também a gente vai para os finalmente, né? Ali, talvez a gente passe um pouquinho mais, mas só de perguntinhas, né? Porque o pessoal perguntou aqui, o pessoal, né, interagiu no chat, então mais uma vez também obrigado por quem estava aqui com a gente, né? Eu estou indo para perguntas mais que posso contemplar tanto a AMD como o Randemba, né? E aqui uma primeira que eu achei bem interessante do Art Jack, né? Um querido também amigo meu, né?
tô em foto com ele no LoL, tenho que jogar LoL com ele, mas enfim, daí ele faz parte da Wakanda. Ele perguntou, né, quais maneiras as empresas podem ajudar os criadores, mulheres, LGBTQIA+, pretos e, enfim, né, todos, a serem mais reconhecidos, tanto por eles quanto pelo grande público. Quais ações estão sendo feitas atualmente, né? Isso ele fala no aspecto geral, né? Ele até fala que essa live faz parte desse movimento, né? Aí talvez por mais que a AMD viva na pele, talvez começar com o Random, que ele pode trazer uma visão mais, né? Enfim, de cima do gestor. O que você pode falar sobre isso? Ih, mas eu chamei ele e começou a bugar ali a tela, talvez. Voltou. Voltou. Boa, com você. Não, eu não estava dúvida se você ia trazer várias perguntas, então eu comecei a anotar aqui, mas respondendo a essa pergunta de como que as empresas podem ajudar os criadores, acho que tem diversas formas, né? Acho que, como eu falei em uma parte dos meus comentários, não tem uma fórmula correta, né? O objetivo ele passa a ser, de fato, promover mais essas vozes negras, essas vozes da diversidade na plataforma. Então tem, primeiro, um olhar atento para a comunidade que nós temos, né? Fazer um esforço ativo de buscar conhecer essas histórias desses criadores, né? Acho que tem um trabalho interno de não só tá ali assim como espectador, mas também de entender quais são essas histórias que não estão sendo promovidas, seja por conta da forma como a plataforma funciona, seja por conta dos conteúdos, mas entender qual que é a história por trás daquele criador de conteúdo, né? E aí tem a forma como a gente promove dentro de iniciativas dentro da plataforma. A gente organiza muitas campanhas, né? Então as campanhas, elas precisam ser inclusivas, né? Nossas campanhas procuram sempre incluir pessoas negras, pessoas trans, pessoas com deficiência, para a gente estar, de fato, praticando o discurso que nós defendemos, né? Os valores que nós defendemos. Então, as campanhas acabam sendo espaços de mobilizar e projetar criadores, né? E quando surgem oportunidades, a gente está atento também aos criadores, quando as empresas nos procuram algum criador, a gente está atento a promover esses criadores também nessas possibilidades. As campanhas que a gente faz de marca, né? Agora eu estou falando, tem as campanhas do aplicativo, como mencionei, as campanhas de marca, ou seja, aquelas campanhas que ganham a visibilidade para fora, vai às vezes em TV, ganha mídia, enfim, também convidar criadores negros para projetar essa diversidade que nós defendemos, reconhecer esses trabalhos, né? Oferecer também suporte para que criadores possam criar conteúdos, mas essas são possibilidades que nós temos de fortalecer essas vozes diversas dentro de criação de conteúdo. AMD, queria agora também um pouquinho de você, em meio a essa pergunta aí, sobre essa visão, né? Quanto influenciador que está ali no dia a dia, que você vê também, né, a galera ali, que você tem a agregar ou trazer sobre esse comentário? Cara, eu quero juntar um pouco da fala do Randemo com a sua. A maioria das empresas, assim, muitas empresas vêm me perguntar como que a gente pode ajudar o cenário feminino, né? As pessoas fazem muito campeonato, fazem campanha e faz roupinha rosa, não sei o que lá rosa. E isso eu acho que não ajuda de fato, né? Você quer ajudar o cenário feminino, você iguala os salários. Você quer ajudar o cenário feminino, você contrata mulheres para sua empresa, para sua organização, seja ela psicóloga, seja ela no marketing, seja ela uma intérprete ou qualquer outra função, contratem mulheres, né? Então, eu acho que para mim o principal foco é esse, não só no Dia Internacional da Mulher você mudar a logo da sua empresa para uma cor rosa ou fazer uma camiseta rosa. Eu acho que falta literalmente apoiar, não só colocar essa. Eu sempre brinco, né, que é o pink marketing, no Dia da Mulher. E, sei lá, contratar um time feminino, mas esse time feminino não tem salário. Muito tempo da minha vida eu fui contratada como jogadora e eu não tinha ideia, né? Então eu aceitava misérias e não tinha salário, não tinha ajuda de custo. Eu fui ter meu primeiro salário mínimo em, sei lá, 2020. Então, eu acho que falta muito isso, igualar. Se você quer lá no Dia da Consciência,
não é fazer o que o Queiroga fez, né, você tira lá da Wakanda uma pessoinha, faz aqui a campanha, no mês de julho, enfim, no Dia da Consciência, e depois você devolve e essa pessoa você não deu um apoio. Então, se você quer ajudar e ter essa potência na sua empresa, porque na minha cabeça, quanto mais diversidade você tem na sua empresa, mais público você atinge, mais consumidores você consegue. Então, se você quer ajudar essas minorias, contratem as minorias. É isso. É isso. É É sobre sobre isso. isso. Aqui, ó, peço perdão. É muito vicente isso. Alguém tinha colocado aqui uma pergunta para mim, mas ela tinha falado basicamente sobre. Vocês acham que ter mais espaço para debate, né? Lives, podcasts, espaço na Twitch, enfim, para debater, para trazer, né? Sempre, né, colocando ali no centro, né, as minorias, as pessoas que vivem, né, e que buscam, né, algo melhor, é um bom caminho, né? Fiz essa pergunta e aí eu já quero até mesmo só levantar aqui a bola do tipo, então, né? É um bom caminho. Só que assim, a gente fala e continua, tá ligado? Aí é o Randem falando de inclusão de diversidade num viés mais racial, é a MD falando sobre o cenário feminino, o Queiroga tem que falar sobre negritude e racismo, né? E tá, né? Então, né, não só fala aqui em termos de curso, né? Mas que é muito importante, que é sobre capacitar, né? Precisamos criar aí, né, instrumentos e ferramentas para que, de fato, né, você consiga contemplar ainda mais, né, pessoas. Só que a gente percebe muito, né, que acontece de situações, vamos fazer ali uma palestrinha ali, não, mês de novembro, vamos chamar aqui influenciadores negros para fazer um comercial da hora. Tá, e aí, né? E o pós, né? E aí, o que você fez de fato para impactar, né? Qual foi essa linha, né, de ação que você trouxe para impactar, né? Para impactar. Isso aí é muito importante, né? Então, caso eu queira fazer um comentário final, porque a gente já vai encerrar, né? Vai para os finalmente, e diz que a lenda que o grande Juari, de novo, né, o cara que faz a ponte meu com a THE, vai entrar para dar um salve geral e agradecer a cada um de vocês que estão aqui no chat, que já estão no curso. Enfim, pode comentar MD e Randemba. Pode começar, Randemba. Obrigado, MD. Eu acho que eu concordo. Eu queria retomar um ponto que você levantou, que eu acho que a mudança ela é estrutural, né? E acho que ela passa por vários desafios, né? E quando a gente está pensando em uma transformação mais de longo prazo, como eu falei, a gente olha para os problemas como eles estão colocados na sociedade, né? E a questão da empregabilidade ele é um dos problemas centrais de qualquer processo, né? Sem pessoas negras ali se posicionando, ocupando esses espaços, as transformações elas ficam limitadas a serem protagonizadas por pessoas que muitas vezes não conhecem esse debate, não conhecem a discussão, e isso causa uma série de problemas e que a gente viu muito isso em 2020, né? Pensando nas empresas, eu acho que 2020 foi um ano que nos mostrou de maneira muito trágicas o quão conflituoso e crítico pode ser o debate racial, né? Se a gente pega em setembro o que aconteceu com a Magazine Luiza, em que ela promove um programa focado para trainees negros, ali a gente vê uma oportunidade de diferenciar o mercado. No mês seguinte, a gente tem o Nubank com um problema, com a fala ruim da Cristina Junqueira, do ponto de vista de nivelar por baixo. E no mês seguinte, em novembro, né, a gente tem ali o ápice da tragédia que aconteceu no campo corporativo, que foi o assassinato do homem negro no mercado do Carrefour, né? Então são 3 eventos que aconteceram na sequência, em que eles revelam de forma diferente como os processos podem ser construídos, né, do ponto de vista de gestor, né? E acho que aqui cada um pode escolher que tipo de gestor que as pessoas querem ser, né? Pode ser um gestor como da Magazine Luiza, em que você promove uma inclusão pela contratação,
ou um gestor de crises, como aconteceu com o Nubank e o Carrefour, de maneiras e dimensões muito diferentes, mas com impactos e lições importantes para o setor corporativo, né? E, obviamente, que o TikTok ele se insere nesse espaço corporativo, também com os desafios que foram colocados aqui. Acho que a gente contratar é um passo fundamental, né? Não é nem uma questão de se deve ou não, é quanto e como se faz para pensar o processo de contratação. E, na verdade, ele é uma ponta do processo, né? Você contratar, ele é o começo, porque é pensar um processo de desenvolvimento e acolhimento de profissionais negros dentro desse campo corporativo, né? E aí o TikTok, ele pode se colocar de duas formas. Acho que tem que olhar para o aplicativo, que é onde aparece mais a experiência dos criadores, e o olhar da empresa, né? E acho que as duas coisas, acho que tem uma palavra que apareceu bastante aqui, é coerência, né? Acho que o exercício da coerência, ele precisa estar em todos os campos e estar sempre atento para as pessoas que estão ocupando essas posições. E eu acabo aqui com uma frase que eu comecei essas análises, foi de pensar que o tema, para mim, ponto, ele falou de vários assuntos, falando de transformação, falando de inclusão, falamos das problemas de diversidade, de influenciar, já sendo influenciador, mas acho que a palavra que começou para mim foi o sonho, né? O sonho, ele perpassou, porque esse curso ele é a realização de um sonho que muito bem feito, muito bem pensado, e que sem ação ele não teria tido esse impacto, resultados e se concretizado. Então, concluo, né, de que a gente busque sonhar por essa sociedade que a gente está buscando, mas buscando fazer essas ações hoje, né, de pensar os processos e os desafios hoje, né, seja desde o processo de contratação, seja o processo de mudança de política, seja o processo de mudança de processos, seja um olhar de forma orgânica para os desafios. Obrigado, Luiz. Putz, eu que só agradeço, né, de coração, assim, seu encerramento, a sua despedida. Valeu mesmo, sim, por estar junto com a gente nessa, né, de ter esse apoio TikTok também ao longo do curso. Agora, deixa aí a deixa final para a AMD. Cara, eu acho que o Randemba falou tudo e mais um pouco, concordo com tudo que ele disse. Na verdade, eu só quero agradecer, né, por fazer parte disso tudo. É um projeto que eu acho incrível. É muito difícil não falar um palavrão com F falando desse projeto, porque realmente tem muita gente absurda aqui. E é isso, é sobre isso, cara. Eu tô muito feliz de estar fazendo parte dessa aula aberta, espero que vocês gostem. Tem pessoas absurdas aí, com temas necessários pra caramba. Então, Queiroga, só parabenizar por idealizar e por agradecer pelo convite, cara.